mas antes temos a presença do nosso Dirceu Maciado, que é um estudioso da doutrina, companheiro antigo que sempre está conosco, e vamos ouvi-lo com toda atenção, todo carinho, para que ele possa sentir-se em sua casa. Irmãos, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. É sempre motivo de muita satisfação nós retornarmos à casa de Deus, passando. Enquanto aguardava o horário, lembrei de uma passagem da primeira epístola Paulo aos Coríntios, que estabelecia uma certa ordem no culto. Não sei se já tiveram a curiosidade de ler essa carta, Paulo aos Coríntios. E dizia assim, no culto, quando um profeta é alguém, não é alguém que vai prever alguma coisa. Um profeta é aquele que fala, que ensina, que lembra os ditos de Jesus. Então dizia, quando o profeta estiver falando, numa reunião, fale um ou dois. E se a inspiração vier a algum outro, aquele se cala e o outro levanta. O Gilson e o Gilberto devem saber que nós se aplicava ao dia de hoje, não é isso? E eu estava preparado para, naturalmente, ceder o lugar ao orador que estava programado. A inspiração certamente viria a ele. E segundo Paulo, nós deveríamos lugar. Mas o mês de dezembro é sempre um mês, alguns acham muito tumultuado. Porque se lembram das obrigações de fim de ano, de tudo aquilo que não conseguiram fazer durante todo o ano que está se findando, e acumula. Então acham realmente que é um mês muito tumultuado, principalmente porque acrescentam às obrigações inacabadas obrigações novas, que estão relacionadas às festas de fim de ano, às festas natalinas e depois de fim de ano. E eu digo justamente as festas natalinas porque esse é o espírito que hoje em dia nós costumamos cultivar, o espírito das festas natalinas. Nos lembramos do mês de dezembro e nos lembramos então imediatamente das festas natalinas. E as nossas preocupações são assim: o que nós vamos preparar para a ceia de Natal? Nessas alturas, os galinheiros, os criatórios de perus, os próprios animais já estão desconfiados de alguma coisa, porque periodicamente, nessa época, eles serão devidamente recartados. Antigamente, no tempo, assim, na roça, já se preparava até uma bebidinha para o animal não sentir muito bom do sacrifício. E isso evoluindo, hoje em dia nós chegamos às chamadas festas. Estamos programando os presentes, fazemos a lista dos presentes. E não podemos esquecer ninguém, aqueles a quem nós não nos lembramos, eles certamente se fazem lembrar. É o caso dos nossos amigos que prestam algum serviço mais manual, algum serviço, eu não sei porque eles sempre se julgam no direito ou pelo menos na esperança de receberem os agrados natalinos.
E o culpado disso tudo é o tal do Papai Noel. Então ficamos sempre, mesmo com as nossas atividades inacabadas, ficamos sempre girando em torno do bom velhinho e retribuirmos àqueles que conviveram conosco durante o ano algo que nós achamos, que eles acham que merecem ser retribuídos. Mas o mês de dezembro, então, vai perdendo a sua característica. A característica que talvez aqueles de cabelos mais grisalhos ainda mantêm na memória. E é um culto ao aniversariante. Hoje, graças à internet, nós já temos recebido as mensagens fazendo menção ao aniversariante. Quase sempre é esquecido. A grande maioria das famílias talvez não se aplique aqui ao nosso tempo de oração, a nós que somos participantes ou mas certamente na sociedade, de uma maneira geral, o aniversariante é um grande esquecido. Ainda me lembro com saudades da primeira vez que armamos na minha família um presépio. Eu digo na minha família porque era com minha mãe e meu irmão. Foi o primeiro salário que ela recebeu como profissional da área de farmácia, e então ela comprou um presépio. E era um presépio bastante grande. As imagens eram mais ou menos como esse jarro aqui, talvez maior. E era um presépio muito bonito. Todas as imagens. Menino Jesus, tal, Deus, a vaca, o burrinho, os pastores, o camelo. Eu me lembro de todos aqueles personagens. E precisávamos apenas armar. Não tinha gruda, então a gruda nós tivemos de fazer. Pegamos um papelão, dobramos o papelão, passamos cola, aliás, cola não, goma arábica. Goma arábica. Grude, não sei se era goma arábica ou era grude, sinceramente. Não era assim. E jogamos areia, um pozinho verde, então fizemos aquela grudinha. E minha mãe era muito devota. Ela não era espírita ainda, era católica, praticante. Ela ia às procissões, nos levava eu e meu irmão, um de cada lado. E ali no Natal, então, o primeiro salário dela foi todo para isso. Então, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Não sei se vocês conseguem lembrar fatos das suas vidas aos 5 anos de idade. Eu, infelizmente, eu tenho essa capacidade de lembrar de muitas coisas, em particular essa, porque foi bastante interessante. Armamos o presépio, a grutinha, Jesus bem dentro do... Olha, cuidado, que eu costumo dar uns agudos. Então, Jesus bem posicionado dentro da grutinha e os animais. O presépio era maravilhoso. E ela muito devota, então acende uma vela a Nossa Senhora e a Jesus, a velhinha, e vamos todos dormir cedo, os meninos sempre dormem cedo naquela esperança do Natal, do dia seguinte amanhecer mais cedo. E a nossa, sempre aguardávamos a luz, a gente acostumava a acordar com o clarear do dia. Deu luz, a gente já acordava, eu e meu irmão. E naquela noite nós achávamos que a luz tinha vindo mais cedo um pouco.
Estava bem claro ali na direção, na sala onde estaria o presépio. Nós, no quarto, vimos aquela claridade. Achávamos que realmente já estava na hora de levantar. Só que junto com a claridade veio também fumaça e foi um corre-corre, porque a vela tinha pegou fogo lá naquela gruta e dava um incêndio então no presépio. Jesus Cristo ficou um pouco chamuscado e Nossa Senhora e São José, tudo ficou meio chamuscado, mas conseguimos abafar e felizmente os presentes não foram atingidos. O presépio foi salvo, foi recuperado e até hoje, dezenas de anos que se passaram, o presépio é armado. E muitos que nos visitam no mês de dezembro estranham o fato de ter um presépio armado em homenagem, eu sempre falo, em homenagem ao aniversariante. Parece que Papai Noel tomou conta das festividades. Né? Mas o mês de dezembro, eu não quero fugir do nosso raciocínio, é a comemoração da vinda de Jesus. E é uma comemoração completamente, que aqueles mais estudiosos sabem que não é histórico o fato, não do nascimento, mas a data do nascimento. Aqueles mais estudiosos sabem que, inclusive, não foi no mês de dezembro. O mês de dezembro foi aproveitando uma data de uma festa bastante pagã do Império Romano, e que muito menos o dia 25 também não tem nada a ver com o próprio nascimento de Jesus. E muitos levantam uma celeuma sobre isso, essas discussões sobre a verdadeira data do nascimento, e se pegam a isso para talvez atingirem a figura de Jesus e exaltarem o Papai Noel. Outros até chegam ao ponto de dizer que nem o século, nem o ano propriamente dito é o correto. Ele teria nascido 3 anos antes, por causa disso. A história e os estudiosos se preocupam bastante. Entretanto, uma coisa não se pode negar: Jesus nasceu. E esse é o fato. Jesus nasceu. Qualquer que seja a data, qualquer que seja o ano, nasceu aquele que veio trazer uma mensagem, trazer algo novo. Ele que veio imerso numa cultura teocrática, ele que veio imerso numa cultura e num povo que já respeitava a existência de um Deus único, que veio nascer num povo que esperavam alguém para redimir a Israel, apenas que eles julgavam que essa remissão do povo fosse do ponto de vista material, do ponto de vista político, e não conseguiram entender aquela mensagem que ele veio trazer. A nossa doutrina, há 150 anos, 160, tem 175, 1857, veio trazer uma outra visão da vida de Jesus, dos ensinos de Jesus. Kardec muito bem ressalta o fato de que os fatos históricos sobre a vida comum de Jesus são discutíveis. Os milagres são discutíveis. São discutíveis alguns ditos de Jesus que muitos tomaram como base de uma teologia que começaram a criar a partir de Paulo de Tarso. Mas uma coisa
não se podia discutir, que era a parte do ensino moral. A moral que Jesus veio trazer, os ensinos de fundo moral que ele veio trazer, aquilo está fora de qualquer discussão. Porque até hoje se discute os outros itens. Os outros itens são passíveis de interpretações as mais diversas. Principalmente, aqueles estudiosos sabem como foram alterados os relatos sobre a vida de Jesus. Hoje nós conhecemos 4 evangelhos, são os 4 oficiais, 3 chamados sinóticos, que são quase que paralelos, podem se estabelecer um paralelismo entre as passagens que eles abordam, um paralelismo muito positivo, e alguns autores de séculos anteriores até chegaram a colocar colunas, onde escreviam em cada coluna um evangelho. Então, um ao lado do outro, para fazer a correspondência das passagens evangélicas. Isso era comum em séculos passados. Apenas o evangelho de João era difícil de se encaixar naqueles evangelhos sinóticos. Mas o fato, então, é que esses evangelhos, os mais estudiosos, sabem que foram motivo de intromissão, de interpretações das mais diferentes, tentando ajustar o que 100 anos depois de Jesus, a interpretação que alguns deram sobre os fatos da vida de Jesus. E havia até alguns que afirmavam que Jesus nunca teria nascido. E as histórias sobre Jesus eram realmente histórias e não história com H. Tanto assim que João, o evangelista, numa de suas epístolas, aliás, a primeira epístola de João, ele fala textualmente assim, que, se me permite dar uma lida, ele fala que aquele que afirma que Jesus nunca existiu, ele está com o espírito da mentira, o espírito do erro. E aqueles que afirmam que Jesus não procede de Deus, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido falar. E todo o espírito que confessa que Jesus veio de Deus, então nesse nós reconhecemos o espírito da verdade. Então, nesse contexto da primeira epístola de João, fica bastante claro a distinção que ele faz entre o espírito do erro, o espírito do anticristo e o espírito da verdade. Não o personagem, espírito da verdade, que mais tarde a nossa doutrina, alguns setores têm pontuado com muita ênfase. Mas João fala do espírito do erro e do espírito da verdade, a verdade em se tratando do fato real da existência de Jesus. Então, justamente no ano 90, mais ou menos, que é quando escrito o Evangelho de João e essas epístolas, ainda ou já havia dúvidas sobre a existência de Jesus. Então, vejam que como foi tumultuado e como foi agredida todos os ensinamentos de Jesus, como foram agredidos por pessoas que simplesmente diziam não acreditar. Como até hoje há pessoas que, presenciando fatos mediúnicos, fatos de efeitos físicos,
por exemplo, materialização luminosa, dizem que viram, presenciaram, testemunharam, mas não acreditam. Então, há pessoas que veem fatos, por exemplo, casas chamadas mal assombradas, onde se observam fenômenos de efeitos físicos, mas porque não acreditam. Então, já presenciei bastante fenômenos mediúnicos, onde o médium é capaz de descrever com pormenores um indivíduo ou um espírito, uma entidade que está ao lado de um encarnado, dar detalhes, dar o nome e até parente da pessoa, e ele fala, não acredito, não acredito. Isso foi transmissão de pensamento do Estudário. Então, e existe uma frase muito interessante sobre essa não crença, que diz assim: não me venha com fatos, porque eu tenho uma teoria, né? Ele já tem uma teoria armada e não adianta trazer fatos, porque ele não aceita fatos. É completamente anticientífico, né? A ciência justamente se baseia em fatos para chegar a conclusões, análise de fatos. Depois se estabelece algumas hipóteses sobre os fatos observados para se chegar a uma teoria. Toda teoria passa por fatos, primeiramente. Pois bem, na época de Jesus, então, havia aqueles que não acreditavam. Não acreditavam. Felizes aqueles que vivenciaram a vida de Jesus. E felizes somos nós, que depois herdamos, através de Paulo de Tarso, os ensinos que ele deixou. Porque não apenas os evangelistas foram os responsáveis pela divulgação dos ditos de Jesus, mas principalmente Paulo de Tarso e Pedro também, porque antes de Paulo se tornar o apóstolo dos gentios, já Pedro já tinha se reportado a um centurião romano e tinha entrado em contato com os gentios para levar a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é a palavra de esperança, principalmente essa, é esperança de todos nós que cremos em Jesus, que aceitamos de Jesus, que vibramos com os ensinos de Jesus, nós nos enchemos de esperança. Esperança em dias melhores, esperança de fatos melhores, mas nós também nos enchemos de responsabilidade, porque Jesus, além da esperança que Ele legou para nós, Ele nos legou uma série de responsabilidades. Não é só esperança, não é só saber as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças são um rosário de esperanças. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ora, todos nós sofremos, então nós ficamos vendo e repetindo as palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E muitos se sentem consolados por isso, porque estão sofrendo. Então diz que Jesus diz que eles serão bem-aventurados no futuro. E muitos aceitam, mas muitos não aceitam. As bem-aventuranças que todos nós conhecemos: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E muitos que são pobres, não apenas pelo Espírito, mas materialmente pobres, também têm esperança de, num futuro, terem a recompensa daquilo. E nós nos esquecemos das obrigações nossas de cada dia. Essas bem-aventuranças estão relacionadas à responsabilidade nossa frente à vida social que nós vivemos. A nossa doutrina veio justamente para trazer luz e explicação sobre esses detalhes que Jesus nos legou, sobre essas responsabilidades que Ele jogou sobre os nossos ombros. Porque Ele disse, além das bem-aventuranças, além da esperança que Ele lança para nós, Ele lança responsabilidades tais como
Vós sois a luz do mundo. Vejam só. Ele não diz que vós sois os pecadores. Vós sois aqueles que já nasceram em pecado. Como mais tarde, infelizmente, Paulo de Tarso veio dizer. Aliás, Paulo de Tarso era um doutor da lei. Ele conhecia toda a história de Israel, conhecia todos os profetas, conhecia todos a lei mosaica, conhecia o Gênesis, o Pentateuco todo, né? A Torá. Então ele estava ainda impregnado daquela cultura de dezenas de anos de estudo, quando ele se esbarra com o novo ensino de Jesus. Então, ainda houve pequeno desvio, ou de Paulo, ou daqueles que interpretaram Paulo. Da mesma forma que houve aqueles que interpretaram os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, houve aqueles também que interferiram nas mensagens de Paulo, nas epístolas de Paulo. E a epístola de Paulo aos Romanos, infelizmente, serviu de base para interpretações errôneas sobre os ensinos de Jesus, onde aparece justamente isso que eu acabo de dizer, que nós somos os pecadores desde o nascimento, que nós não temos condições de, por nossa livre e espontânea vontade, agradarmos a Deus e sermos reconhecidos por Deus. Não adianta o que nós fizermos, porque o que está certo, segundo ele, segundo a epístola aos Romanos, é a teoria da graça, é a graça. Deus distribui a graça como quer. Como é que pode o barro perguntar ao oleiro, por que é que me fizeste assim? Porque há vasos que são para a honra, mas há vasos que são para a desonra. E nós, como vasos, não podemos perguntar a Deus por que é que me fizeste assim. Então, é nessa argumentação de Paulo, os intérpretes das igrejas nascentes jogam todos aqueles dogmas que limitaram, cercearam tanto a essência do ensino de Jesus. Mas Jesus, não, dizia outra coisa, era outra. Infelizmente, a doutrina cristã se baseou muito em uma ou duas epístolas de Paulo, mas se esqueceram dali, da mensagem de esperança, da mensagem de paz, da mensagem de amor que ele veio nos legar. Vós sois a luz do mundo. Então vejam só, é isso que Jesus, o aniversariante do mês, espera de nós. Nós somos a luz. Ora, não se acende uma lâmpada para colocá-la sobre o alqueire, mas no velador, e alumia todos que se acercam. Assim também brilha a vossa luz. Então isso é uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Vós sois o sal da terra. Outra responsabilidade. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais serve, senão ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então vejam só, são essas palavras de Jesus que nos enchem, não apenas de esperança, mas de responsabilidade. O que é que nós temos que fazer para realmente nos tornarmos luz do mundo, sal da terra? O que é que nos falta? Aí vem a nossa doutrina e fala, olha, nós somos os responsáveis pela nossa evolução. Nós somos os responsáveis por todos os nossos atos. Nós somos livres para pensar. Nós não somos engaiolados num pecado original. Nós não somos engaiolados sem ter iniciativa para agradar a Deus. Não, nós somos livres e pelas nossas ações
nós mostramos ao nosso Pai Criador do que nós somos capazes, de como nós o reverenciamos e de como nós entendemos o porquê nós nascemos. É isso que a nossa doutrina veio complementar, veio mostrar que somos livres para pensar, para falar, para agir, mas nós somos os responsáveis pelo que fizermos, pelo que falarmos e pelo que pensarmos. Essa é a responsabilidade. E esse é justamente o combustível da luz que existe em nós. Ora, se nós só pensamos no mal, se nós só agimos no mal, se nós só falamos negativamente, a nossa luz não tem combustível, a nossa luz se apaga. E não é isso que Jesus espera de nós. Jesus joga nos nossos ombros mais responsabilidade ainda, quando Ele nos trata de amigos, nos trata de filhinhos. João, no seu evangelho, ele retrata de uma maneira diferente os últimos momentos de Jesus. Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles entram em detalhes daquela parte onde Judas trama com os romanos e com o clero judaico, a condenação de Jesus, a recompensa que Judas recebe para aquela atividade, e eles entram nesses detalhes, mas João não. João tem um evangelho completamente diferente. Ele analisa os últimos momentos, onde Jesus está diante dos seus discípulos e eleva o pensamento, eleva uma prece e pede ao Pai: Pai, eu não vos peço por mim, eu peço por eles que estão aqui, porque eu vou para junto de vós, mas eles vão ficar. É por eles que eu peço. Então fala assim: filhinhos, por um pouco eu ainda estou convosco, mas vai chegar a hora onde para onde eu vou vós não podeis ir. E aí tem aquele diálogo que todos nós conhecemos, né? Um dos apóstolos perguntou: mas para onde você vai? Não, para onde eu vou vós não podeis ir agora, mas eu vou preparar o lugar. Depois eu volto para levar vocês para lá. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Então ali, no Evangelho de João, já no final do ministério de Jesus, ele começa a doutrinar, a nos doutrinar. É quando ele promete: eu vou, mas eu vou mandar um consolador, eu vou mandar um explicador, para dizer e explicar todas as coisas que não ficaram claras. E depois ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor do seu amigo. Então, vejam só, ele já mudou o diálogo, ele já mudou de filhinhos e depois nos trata como amigos. Então, quando nós lembramos e chegamos ao mês de dezembro e lembramos de Jesus, nós temos que lembrar de Jesus assim: primeiro, aquela figura tenra da criança, lembrar de Jesus criança, e depois lembrar como aquela criança cresceu e se tornou um mestre, e depois como ele nos via e como ele ainda nos vê. Nós somos para ele filhinhos e somos amigos, somos a luz do mundo, somos o sal da terra. E a pergunta que se põe é justamente: será que nós estamos fazendo jus a essa qualificação que ele faz de nós? Nós, parece que, e quando eu falo nós, somos todos, parece que nós estamos imersos
em preocupações as mais diversas, mas sempre relacionadas com o dia a dia, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. E Jesus, sabendo disso já anteriormente, ele já havia dito: olha, o corpo é mais do que as vestes, a vida é mais do que o alimento. Olhai os pássaros, eles não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas nunca se ouviu dizer que morresse de fome ou de sede, porque Deus sempre os provê do alimento. Olhai os lírios dos campos, não tecem, nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se vós, se o nosso Pai Celeste faz assim com a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, o que ele fará por vós? Então seja o vosso pensamento, primeiro, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e a sua glória, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então muitos imaginam, interpretam também mal essa passagem. Eles pensam que basta nós ficarmos pedindo, orarmos, pedindo. Primeiramente o reino de Deus, eu sou lá, ele pensa que isso é rezar, é orar e pedir. E nós vivemos pedindo por quê? Porque nós estamos sempre ali imersos nas nossas preocupações mundanas. Para nós o que nos preocupa é a falta do dinheiro, é a falta do conforto, é o que a nossa família precisa, é o filho que precisa se matricular em tal curso, nós que precisamos de um veículo novo, precisamos mudar para uma outra casa. Sempre o nosso emprego, talvez nós sejamos despedidos, nós estamos sempre preocupados com o dia a dia relacionado ao mundo de necessidades mundanas. E nós nos esquecemos que ele também dizia: não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas eu juntei para vós tesouros lá no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, aonde está o nosso coração? Vem a pergunta. A nosso coração, a grande maioria, está justamente nessas necessidades do mundo. A nossa doutrina veio para nos sacudir um pouco, dizer nossa liberdade, mas da nossa responsabilidade, dos nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo principal nessa vida? Por que nós nascemos? Por que vivemos? Por que sofremos? A nossa responsabilidade e o nosso objetivo é o de progresso. Progresso constante. E a lei do progresso é uma lei natural. É uma lei que se observa não apenas no nosso corpo físico, na parte física do ser humano. Quem lê e vê a história da humanidade, vê como fisicamente nós vamos evoluindo, vamos nos alterando. Não apenas nós, até os cientistas do século XVIII, do século XIX, Darwin mostrou como as espécies, escreveu até um livro, A Evolução das Espécies, como as espécies têm evoluído, mas do ponto de vista físico, do ponto de vista somático do nosso corpo. Mas as leis do nosso Criador dizem respeito à evolução do componente espiritual, do nosso espírito, da nossa alma, ou seja, de nós próprios. Porque o que é certo dizer é: esse é o nosso corpo, e não aquela é a nossa alma. Não, esse é o nosso corpo. Quem evolui somos nós como espíritos eternos, que temos a experiência de vidas e vidas de aprendizado,
de retorno a esse mundo de expiação de provas. E por que nós retornamos? Retornamos porque nós não agimos adequadamente quando íamos fazer o uso do nosso livre-arbítrio. No uso do nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas erradas, decisões equivocadas, decisões baseadas justamente nesses apelos que a sociedade nos impinge. Quando agimos dessa forma, usando da liberdade, nós acumulamos para nós dívidas ou lições mal aprendidas, que depois nós temos que resgatar, depois nós temos que aprender. Nós não costumamos dizer que nós reencarnamos para pagar o que fizemos de errado. Não é assim. Talvez no início da doutrina a interpretação fosse essa, o do castigo ou pecado, castigo, mas não é bem assim. Mais tarde, com o nosso querido Chico, com os livros de André Luiz, de Emmanuel, a visão da doutrina passa a ser um pouco diferente. Não é que nós estamos pagando, nós estamos aprendendo. Da mesma forma que um aluno que foi reprovado, ele não está cumprindo um castigo porque está repetindo o ano. Ele está sendo agraciado com a bondade que lhe permitem retornar aos bancos escolares e aprender novamente. É isso que acontece conosco. Então nós não estamos pagando, nós estamos aprendendo. A nossa vida aqui é única e exclusivamente de aprendizado. Aprendizado para a nossa evolução. Tudo que nós não aprendemos em ocasiões anteriores, e a demonstração é porque nós agimos errado, nós voltamos e passamos pelas mesmas lições, talvez na posição contrária. Às vezes nós fomos ingratos, incompreensivos em vidas anteriores. Talvez nós tenhamos sido os perseguidores em vidas anteriores de alguém. Nós, no plano espiritual, quando espíritos errantes, a bondade do Pai Criador permite que nós, ao tomarmos a consciência dos nossos erros, caindo em nós, aliás, tem uma passagem muito bonita, evangélica, que no livro Fonte Viva, Emmanuel estuda muito bem, e que é uma passagem do filho pródigo. O filho pródigo, não sei se se lembra, ele pega a sua parte da fortuna do pai, do que havia de herança, e sai para a vida. Sai para a vida e gasta o dinheiro todo. Quando gastou o dinheiro todo, veio muitas dificuldades, e ele, justamente nas dificuldades, é que a gente se lembra do que errou. É por isso que as dificuldades, os sofrimentos são necessários. O filho pródigo, passando por sofrimentos, passando por dificuldades, ele cai em si. Esses são os dizeres evangélicos. Ele cai em si e vê o erro que cometeu, então faz o seu plano. Eu vou voltar para a casa de meu pai, vou dizer ao meu pai, me aceita de novo, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um qualquer dos teus empregados, porque aqui eu morro de fome. Então, nós, justamente lá no plano espiritual, quando nós nos damos por conta dos erros que cometemos, nós caímos em nós, tomamos a consciência dos erros que cometemos. Quando nós caímos em nós e tomamos essa consciência, isso pode não ser imediato. Os Espíritos nos ensinam que isso pode levar algum tempo, anos, dezenas de anos, talvez alguns até centenas de anos, mas no final, sempre nós vamos tomar a consciência dos erros que cometemos. E aí pedimos, meu Pai, me dê a oportunidade de retomar,
de aprender aquilo que eu não aprendi. E nós voltamos então para experimentar os erros que cometemos. Se nós formos ingratos, talvez nós soframos ingratidão nessa vida. Se nós somos incompreensíveis, nós vamos sofrer incompreensão. E às vezes nós, na nossa família, nós vamos, eu não entendo por que ninguém me compreende. Por que logo eu que me dedico tanto à minha família, a minha companheira ou meu companheiro não me entende? Os meus filhos me veem como adversários, mas estão falando a pura verdade. Muitos dos filhos, dizem os nossos instrutores espirituais, uma grande maioria dos filhos, das filhas, são realmente adversários. Só que o nosso Mestre Jesus, esse que nós agora comemoramos o aniversário, já nos dizia que nós não devemos cultivar a inimizade, que nós devemos procurar o adversário, rezar por ele, orar por ele, cumprimentá-lo, tratá-lo como amigo. Porque senão nós seremos como os publicanos, seremos como os fariseus. Eles não fazem isso, eles tratam o inimigo como inimigo, mas nós não devemos tratar o inimigo como amigo. Não o olho por olho, dente por dente, mas sim o abrir e aceitar o adversário. Se o adversário nos toma a capa e nos toma a túnica, ele nos obriga a andar uma milha, diz Jesus, vá com ele duas. Essa frase tem uma importância muito grande. Se alguém te obriga a andar uma milha, vá com ele duas. Eu não sei se é uma frase só, mas não sei se conseguiram penetrar a profundidade. Ou seja, havia alguém obrigando alguém a fazer contra a vontade, um inimigo, um adversário, e ele diz, vá com ele duas. Para nós irmos com alguém 2 milhas, é preciso que nós sejamos companheiros, que nós tenhamos identidade de pensamento, aí a amizade para caminhar 2 milhas e não caminhar uma só, obrigado. Então, houve ali a reconciliação. Aliás, antes disso, Jesus já dizia, olha, se você está indo para um tempo de oração e se lembrar que tem alguma coisa contra o teu adversário, você deixa a tua oferta, vá primeiro se reconciliar com o teu adversário, então volta e faz a tua oferta. Isso aplicado aos dias atuais quer dizer o seguinte: se nós estamos num tempo de oração aqui, dando o nosso preito ao nosso Pai Criador, fazendo o nosso sacrifício, fazendo a nossa oferta de sacrifício, que é a presença num mês quente como esse, ameaçando chuva, com um calor tão grande, é um sacrifício. Então nós estamos ofertando alguma coisa. Isso indica que se nós estamos aqui, e se nós somos cristãos, realmente significa que nós já não temos adversários e nem inimigos. Porque como cristãos, nós deveríamos lembrar que antes de vir aqui, nós deveríamos ter nos reconciliado com os adversários, para depois vir e oferecer esse nosso sacrifício. Eu quero crer então que todos nós já estejamos quites com os adversários da nossa vida. Então, esses ensinos de Jesus, explicados pela nossa doutrina espírita, é que traz para nós, para o nosso entendimento, o nosso raciocínio, toda a dimensão do nosso Mestre Jesus. Não vamos, tanto quanto possível, popularizar em termos de agrados materiais àqueles que nos cercam. Não que nós devamos esquecer completamente do Papai Noel, mas vamos, antes de tudo, nos lembrar do aniversariante, de tudo isso que ele veio nos ensinar. Ele espera de nós exatamente isso,
que nós o reconheçamos como o mestre que veio trazer a lei maior. Quando ele foi inquirido pelos doutores da lei, qual o maior dos mandamentos, e falaram, ele respondeu, olha, o maior, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que ele espera que nós façamos. Que nós aproveitemos esse dezembro quente, esse dezembro de tumulto, e que nós nos lembremos do nosso próximo, que nós deixemos extravasar o amor que ele nos levou. Um novo mandamento nos dou, que vos ameis uns aos outros. Que nós deixemos extravasar esse nosso amor ao nosso próximo, através do auxílio aos mais necessitados. Todos os tempos, aqui, o nosso livro Passa Novo certamente tem um programa de assistência a famílias menos mais necessidade, famílias que precisam do nosso concurso, que nós nos lembramos deles, que nós não investamos tanto no supérfluo da nossa família e de nós próprios, possamos distribuir o que nos sobra para essas famílias mais desvalidas. Agindo assim, nós certamente estaremos no caminho do que Jesus espera de nós. Maria Dolores, se me permite ainda uma leitura, Maria Dolores, através da pena de Chico Xavier, deixou uma mensagem para Jesus. Essa mensagem foi recebida pelo Chico Xavier numa reunião pública em 21 de setembro de 85 no Grupo Espírita da Prece, que era o centro da casa do Chico Xavier, em Uberaba, Minas Gerais. E diz o seguinte: ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra em resplendores, desde o mar vasculhando as alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece tenho os quadros de dor que te apresento. As crianças sem lar, sobre o colo da noite, e as mães vencidas pelo sofrimento. Os doentes que vagam na intempérie, implorando o agasalho de um lençol, e os velhinhos no escuro das calçadas, que morrem aguardando uma réstia de sol. Os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem. E os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém. Induze-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus, nossos próprios irmãos, e a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal, todos cantamos, ao coro fraternal de todas as igrejas. Louvado seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração, bendito sejas. Essa é Maria Dolores. Que nós saiamos daqui com as lembranças que ela nos dá das figuras dos mais necessitados, e que estejamos sempre diante do Natal que se aproxima, sempre pensando juntos, de mãos dadas, em coro fraternal, a vibrar e a pensar e em auxiliar essas crianças desvalidas, esses velhinhos que necessitam
essas mães em desespero e essas famílias em necessidade. É assim. Então, meus amigos, a reunião continua.